Irmãos, abre a sua Bíblia. O título da mensagem dessa noite é Gerados pela Graça. Você pode repetir comigo? Gerados pela Graça. Tem um atrasildo ali que falou depois, né? Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Querido Deus, a tua palavra nos alegra o coração, e que nesta noite, de forma muito especial, nós possamos entender qual é o princípio que o Senhor quer colocar em nós, para que nós também possamos, pela graça, gerar frutos para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém? Irmãos, é claro que a mensagem desta noite tem alguma coisa a ver com mãe, mas eu sabia que a nossa igreja tem uma característica: sempre que tem alguma festividade, as pessoas vão comemorar nas suas cidades, vão embora, né? E a gente fica a ver navios, vamos dizer, né? E nós estamos aqui com algumas mães, graças a Deus, com 3 mães, né? Eu apostei que teríamos uma só, mas estamos com 3 aqui, e isso é maravilhoso, né? A não ser que a minha nora queira me surpreender amanhã dizendo: olha, eu não quis falar, mas eu estou grávida, né? Aí seria realmente completa a alegria, e aí a profecia estaria confirmada, né? A gente poderia colocar o nome dele até de Jesus também, ou Josué, alguma coisa assim, né? Mas eu tenho impressão, pela cor do rosto, não tem nada a ver isso que eu estou falando. E ela ficou da cor do vinho, né? Irmãos, na verdade eu quero falar sobre maternidade. Maternidade. Aliás, o Lucas e a Priscila, eles deram um presente para a Jane, e a frase é uma frase muito bonita. Você tem ela aí por um acaso, Priscila? Tem não? Hã? O Gabriel também? São os 4. Então, são os 5. Vamos colocar 5, eu vou entrar nessa história também, que evita trabalho, né? Vamos evitar. Mas então, irmãos, maternidade traz em si o sentido de gerar. E gerar para nós é algo muito importante na nossa vida, né? Você só vai ser feliz, pode ser homem, pode ser mulher, mas você só vai ser feliz se você gerar, se você produzir algo na sua vida, né? E é a essência do homem ser criativo. O homem não nasceu para ser apenas um replicador, ser apenas um repetidor. Todas as pessoas
que se bastam apenas em repetir, se tornam máquinas infelizes, né? Então a gente precisa desenvolver no nosso coração algo novo, algo que venha a trazer vida sobre vida. E essa questão da maternidade, né, tem a ver com relação afetiva. Só há maternidade se houver relação afetiva. Só há criação materna, ou seja, você ser mãe de alguma coisa, você ser origem de alguma coisa, e nesse sentido você pode até falar na maternidade de Deus, porque é onde todas as coisas são geradas. Nós que vivemos numa sociedade paternalista, que é uma sociedade judaica ocidental, a gente se acostumou a criar uma imagem de Deus, um Deus Pai, até porque Deus também, ele respeitando a sociedade, ele se apresentou assim, né? Jesus falava no Pai, em Abba. Os judeus conheceram a Deus como El, o Todo-Poderoso. E Deus se apresenta apenas de uma forma genérica. Deus fala, eu sou aquele que é desde o princípio, no meio, o fim, que não tem origem nem fim. Então ele não se define, mas nós, por uma questão cultural, a Bíblia também, ela vai dando uma imagem antropocêntrica, ou seja, as coisas da Bíblia, elas são formatadas de acordo com a nossa cultura, para que a gente possa entender. Então Deus estende o seu olhar para mim, o Senhor me segurou com suas mãos, com mão forte, não é verdade? Mas Deus não tem mão, não tem orelha, não tem olhos. Deus é aquele que sustenta todas as coisas. Para que você pudesse entender, ele te dá uma visão antropomórfica, quer dizer, com formato humano, de homem, para que você possa compreender. Da mesma forma, para que você possa compreender, ele fala que ele é pai. Mas eu posso falar que Deus é mãe, amém? Amém? Eu senti uma dúvida. Quando você pega, e vou falar mais para vocês, como hoje é dia das mães, eu vou falar que Deus, ele é mais que mãe. Ele é mais. Você que é mãe, você tem em você algo precioso, que a gente não encontra em criatura nenhuma. Eu não encontro em criatura nenhuma. Essa capacidade de cuidar. Você pode ter um pai maravilhoso, será, bacana, mas não vai chegar aos pés do que é a mulher cuidando do seu filho, amém? E aí Deus fala em Isaías 49:15, Deus fala assim, será que uma mãe pode esquecer de seu filho, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Ele pergunta, é algo absurdo, será que ela pode fazer isso? Mas ainda que ela possa, ainda que ela se esqueça, aí ele completa, eu não vou me esquecer de você. Ainda que você consiga encontrar no mundo um amor que seja um amor inesquecível, eu tenho por você um amor superior a esse. Essa maternidade de Deus gera para nós graça. O que significa isso? Quando eu dei o título na pregação, gerados pela graça, é que o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não espera para dar. Ele não espera para te oferecer. Ele de antemão vai te dando algo precioso para que você possa ser feliz, para que você tenha no seu coração contentamento. E aí, quando nós lemos a anunciação do anjo para Maria, a gente vai perceber isso. Maria, por essa ocasião, devia ser uma menina de 16 anos. E uma menina de 16 anos, que naquela época, então, não tinha muita consciência das relações, né, na sociedade, era apenas uma menina, uma mulher prometida em casamento, já com a sua história envolvida na vida de um homem chamado José. E o anjo chega para ela e dá uma saudação para ela, que é uma saudação muito importante para nós, porque no versículo 28 ele diz assim, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo.
Quer dizer, esse muito favorecida é agraciada, cheia de graça. Né? Cheia de graça. Isso, na verdade, não é um elogio para a pessoa. Quando você fala que a pessoa é cheia de graça, é porque ela recebeu algo que veio de graça. Ela recebeu algo porque Deus a premiou. Né? E aí no versículo 30 o anjo fala assim: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, ela, na verdade, se encheu da graça que volta para Deus. Esse movimento tira todo o medo, todo o receio de dentro do nosso coração, de que a gente não produza em nós aquilo que Deus quer que a gente produza. Não temas. E Deus está falando hoje para mim, ao meu coração, exatamente isso. Se há algo que Deus prometeu para você, se há algo que Deus quer gerar em você, é preciso que você não tenha medo, mas que você receba da graça de Deus para que você se encha de graça. É preciso estar cheio dessa graça para que você seja a resposta de Deus nos planos que Deus tem para você. Então, é algo tremendo, irmãos, você perceber que Deus tem algo para realizar. E não é qualquer pessoa, é Deus. Qual é a nossa grande dificuldade? A humanidade de Maria começa a criar um muro. Ela fala assim: como vai acontecer isso? Como é que isso vai acontecer? Porque o anjo disse: o Espírito descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá. Porque no coração dela, daquela menina de 16 anos, ela não poderia gerar nada. Como vai? Eu não conheço homem. Eu nunca tive relação nenhuma. Eu sou prometida. Eu tenho apenas em mim que eu tenho uma promessa. E o anjo fala: o Espírito Santo virá sobre você. Se ela não tivesse fé na graça que trazida pelo Espírito Santo produziria nela algo tremendo, não haveria encarnação do Filho de Deus. A docilidade dela foi exatamente falar: faça-se em mim segundo a tua vontade. Quantas vezes na minha vida eu também tenho essa dificuldade diante das coisas que Deus está falando para mim. Quantas dificuldades eu tenho em aceitar que a realidade que eu estou vendo hoje na minha vida, que os limites que eu estou tendo hoje na minha vida, vão ser ultrapassados exatamente porque a graça de Deus está sendo derramada na minha vida. Se eu não tiver confiança na graça, nada acontece, porque eu de mim mesmo não posso fazer nada. Eu tenho situações na minha vida que eu tenho que exercitar a minha confiança para com Deus para que haja resposta. Eu duvido que no meio de nós não haja pelo menos 90% aqui que está numa expectativa de algo, que não sabe o que é, mas que espera, por fé. E essa esperança que faz que nós nos reunamos aqui na presença de Deus para falar: eu quero gerar algo para Deus. Eu quero gerar algo para Deus porque eu vou falar uma coisa para você, um segredo para você, e esse segredo você só vai se lembrar dele daqui a 50 anos, talvez. Daqui a 50 anos, quando você se lembrar, o Espírito Santo vai te trazer ao coração exatamente isso. Que se hoje você endureceu o seu coração, daqui a 50 anos você vai se lembrar e falar: eu devia ter feito diferente. Eu devia ter confiado. Porque a história, ela não é contada verdadeiramente para o cristão na perspectiva do homem, mas na perspectiva de Deus. Vê a figura de Maria. Vê a figura de Maria. Quantas coisas aconteceram. Quando o anjo diz para ela que Isabel, a sua prima, também está grávida, a visita que ela faz a Isabel é uma busca pela confirmação daquilo que Deus está prometendo.
ela não se guarda num cantinho para falar assim, eu vou aguardar, eu vou esperar. Não. Ela exercita sua fé fazendo algo. Nós precisamos fazer isso. Porque daqui a 50 anos, quando nós olharmos para trás a nossa vida, que você possa falar igual Paulo, combati o bom combate. Eu fiz algo que era correto. Eu fiz o que Deus queria. Mesmo em meio a dificuldades. Você já imaginou a figura de Maria aos pés da cruz? Maria aos pés da cruz vendo seu filho naquela condição de derrota. Uma condição vergonhosa. Você já imaginou a figura da mãe descendo do Gólgota? Pensando nessas histórias todas. Pensando que o anjo tinha dito para ela que o filho seria rei. Pensando que o anjo disse que ele dominaria sobre o trono de Davi. Quantas coisas passaram naquele coração de mãe, nesses instantes dolorosos, que talvez tivessem força para fazê-la desistir mesmo. Olhar a cruz e falar, acabou. Os discípulos se dispersaram, as pessoas estavam temerosas com a violência que se estabeleceu, com a perseguição. O que acontece quando a gente está lendo o livro de Atos? Lucas está nos contando que exatamente no cenáculo, quem estava lá no cenáculo? Maria, a mãe de Jesus. Porque nada do que aconteceu teve força de apagar as promessas de Deus no coração dela. Quantas coisas Deus escreveu no seu coração e que você, às vezes, por conta das circunstâncias, permite que sejam apagadas. Quantas coisas não chegaram a ser geradas porque você duvidou. Então, a graça de Deus é que quer gerar em nós coisas maravilhosas. Maria desceu com certeza, com dor no coração, com uma espada fincada no seu coração, mas ela confiava na promessa de Deus. Essa história que é contada por Lucas, ela é contada por Lucas porque alguém contou para ele. Quando ele começa o evangelho, ele diz assim, olha, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos. Alguém contou esses fatos para ele. É o mesmo Lucas que vai lá na frente contar que veio o Espírito Santo sobre a nascente da pequena igreja que estava nascendo ali, e ela estava lá no meio, a mãe estava lá no meio. Então hoje nós precisamos cultivar um coração cheio de expectativas com relação às coisas de Deus na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida, na nossa família. Você olhar para o seu filho e falar, Deus tem promessa para os meus filhos. Deus, eu preciso cultivar em mim a tua graça para que eu possa gerar essa graça na vida dos meus filhos. Chega um tempo em que aquilo que você fez já se reproduz na vida do outro. Então eu posso descansar a minha cabeça e falar, aquilo que eu tinha que ter gerado, eu gerei. E é maravilhoso isso. Hoje eu olho para minha casa e percebo o que eu devia ensinar, ensinei. Mas eu tenho mães aqui que estão a meio caminho, né? Não é verdade? Raabe vai ter que um caminho aí de pelo menos aí uns 20 anos de tranquilidade, filha quietinha, né? Uma coisa maravilhosa. Eu me lembro de algumas coisas que vão me ensinando na vida. Eu era professor de literatura e me designaram para trazer uma palavra para os pais na escola. Tinham muitos pais, aí uma mãe virou e falou assim, professor,
Eu tenho muita dificuldade em fazer a minha filha ler. Eu teimo com ela, compro os livros, insisto, mas é uma menina rebelde, é teimosa, larga logo aquilo. Eu olhei para ela e falei assim, qual foi o último livro que a senhora leu? Ela falou, não gosto muito de ler, tenho dificuldade enorme de ler. A sua filha é assim, né? A gente educa pelo exemplo. Se possível, a gente fala. Mas nós também, cristãos, somos assim. Eu vou reproduzir aquilo que o Espírito Santo colocou na minha vida pelo meu modo de ser. Eu estou tirando Maria como exemplo de mãe aqui para dizer para você que é homem, para você que é mulher, que maternidade de fé é gerar vidas para Jesus. E aí eu não estou falando da carne, eu estou falando do Espírito. E se eu falo para o Espírito, eu falo para você que é algo que vem depois do nascimento da carne. Se você gerou alguém, se você gerou um filho, uma filha, ainda há algo por fazer. Você tem que gerar nela o coração de Deus. Porque senão isso tudo vai ter sido em vão. Eu vejo hoje como que as pessoas estão focadas em coisas materiais. Muito focadas nisso. A nossa sociedade, ela é uma sociedade que foi feita para não dar certo, para não ter sentido. Não tem sentido. As coisas não têm sentido. A nossa sociedade peca pela falta de humanidade. Como ser humano, numa situação assim, né, nós fomos jogar agora o lixo fora, né, as garrafas descartáveis. Irmãos, sem brincadeira, tinha um saco, né, Jane, que deve pegar daqui até o teto de coisas jogadas fora de um dia. Um dia. Você passa ali, você vai tomar uma água, vai matar a sede. Essa garrafinha, quanto tempo isso vai ficar por aí jogado? Você vai na igreja, você vai pegar ali, é o copinho, ninguém quer lavar copo mais. Né? Até o copinho você joga fora, o pratinho você joga fora, e essas coisas que, em tese, seriam descartáveis, são as coisas que mais permanecem. O que é descartável é o que mais permanece. E aí cria uma noção para a gente também, de uma sociedade em que as coisas não precisam ser cultivadas. Então, a gente não consegue gerar no outro o amor, a paciência, o carinho, o trabalho. Né? Hoje, você tem um conhecimento à disposição fantástico, mas as pessoas também não estão conseguindo assimilar isso. Então, o que a palavra de hoje está falando para mim? É que eu preciso cultivar em mim um coração também disponível à graça de Deus. A graça que vem, que enche o meu coração e que faz com que eu me transborde para o outro, me leva para o outro, para que eu possa viver a minha humanidade no outro, na conversa, no carinho. Eu e Jane fomos outro dia, eu acho que foi aqui mesmo, né? Nós viemos, não sei, fomos à padaria, e na volta passamos por esse restaurante ali. Irmãos, quase uma boa parte das mesas estavam com pessoas sentadas e com o celular ligado. As pessoas não conversavam. Elas estavam ali uma diante da outra, mas com o celularzinho ligado. Então a tecnologia acaba aproximando quem está distante, mas distanciando quem está perto. E a gente corre o risco de fazer isso na nossa casa, né? De deixar de gerar amor no outro, porque a gente está preocupado lá com o que está acontecendo lá fora. Você liga o seu Jornal Nacional, não dá uma notícia sobre Niterói, sobre o seu bairro.
Não há nada acontecendo? Não, é porque está todo mundo massificado, todo mundo preocupado com o que está acontecendo na Síria, no Iraque, e a gente mesmo está aqui. Né? Igreja está acontecendo isso. Nós estamos massificando até o sentido de igreja, que passa a ser uma massa de gente anônima. E essa paternidade, ela precisa existir entre eu e o outro. Né? A geração da fé, gerar fé em mim e que alcance as outras pessoas. Ser mãe é gerar fé. Fé na vida. Né? E começar a acreditar que eu posso escrever a minha vida de uma forma diferente, sem ansiedade, sem desespero, descansando no Senhor. A gente está vivendo um período tão absurdo que a pressão está muito grande e as pessoas não estão suportando. E quando eu digo as pessoas não estão suportando, elas não estão encontrando suporte. O que é o suporte? A palavra diz, suportai-vos uns aos outros. Essa palavra suportar não traz o sentido de aguentar o outro, de ter resistência ao que é chato. Não, suportar é ser suporte do outro, é segurar o outro, é manter o outro. Mas a gente convive em igreja uma coisa muito difusa, muito fora do foco. E a gente começa a perceber que um dia como esse nos leva a refletir sobre maternidade, porque na verdade é um relacionamento obrigatório. Para que haja maternidade tem que haver um dar e receber. E quando eu não tenho isso, eu começo a trabalhar no automático. E aí as pessoas começam a resolver problemas por outras vias que não seja aquela que Deus quer. Né? A palavra de Deus em Isaías 41:10 diz assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha mão direita, com a minha mão de justiça. O que Deus está falando para a gente isso? Falou com Maria, fala conosco. Porque se Maria gerou a promessa de Deus, eu também tenho que gerar a promessa de Deus para aqueles que estão comigo, para aqueles, sobretudo, que vieram de mim. Não é? Para aqueles que vieram de mim. Às vezes eu tenho que fazer o caminho inverso. É o filho gerando fé nos pais. Né? Mas eu tenho que gerar no outro essa preocupação. Não seja só minha preocupação, mas seja para o outro também, para que eu possa viver em amizade, em amor, em carinho. Pela graça, Deus gera em nós filhos seus por adoção pelo sangue de Jesus. E isso é algo tremendo, irmãos, que você precisa entender. Quando Deus prometeu a uma nação que ela seria herdeira, essa nação se chamando Israel, ele dividiu em 12 tribos. Olha, quando Jesus escolhe 12 discípulos, ele está, na verdade, refazendo aquela aliança de uma nova maneira, para que nós pudéssemos também ser enxertados na videira. Nós somos filhos, mas filhos enxertados, filhos por adoção pelo sangue de Jesus. E isso é muito importante para mim, porque eu posso ter autoridade de fé diante da minha vida. E eu tenho que transmitir isso. Eu tenho que sentar com meus filhos e falar, escuta uma coisa, você não está aqui por um acaso. Deus te conheceu desde o ventre da sua mãe. Antes que as pessoas te amassem ou não, Deus te amou. Por isso, quando você pensar sobre a sua vida, não perca a perspectiva de Deus. Porque é dele que nasce a fonte da vida. Se todos nós tivéssemos essa perspectiva, irmãos, nós não teríamos o alto índice de suicídio que a gente tem. Por quê? Porque as pessoas estão com perspectivas humanas.
E eu tenho que ter a perspectiva daquilo que Deus está falando. Hoje no Salmo 139, quando nós lemos, nós vimos o quê? Que Deus desde o ventre da mãe já prestava atenção naquela semente. Deus desde daquele negocinho que a gente duvida até que seja um ser humano. Você olha ali, aquele troço que parece uma lagartixa, um negocinho esquisitinho pra caramba. Mas ali a vida, ali o amor de Deus já se expressa, para que um dia você possa pegar no colo, para que depois você possa ouvir a pessoa, não, eu agora vou fazer assim, vou fazer assado. Antes Deus amou, Deus te amou, e Deus é a origem da vida. Ninguém te impeça de entender isto. Quando eu chegar no espelho, eu vou olhar e vou falar, caramba, puxa vida, né? Tem tantas pessoas que têm um rosto melhor, que têm um corpo melhor, que têm um jeito melhor, mas Deus me conheceu do jeito que eu sou e me amou do jeito que eu sou. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a palavra diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o novo nascimento, que você tem mediante a unção de Cristo, que a palavra Cristo quer dizer o ungido. Se eu estou com a marca de Cristo em mim, é porque eu sou também ungido. Eu também fui escolhido para ter o ministério de Jesus na minha vida. E as coisas que ficaram para trás, ficaram para trás. Eu não posso mais, irmãos, ficar escondendo as coisas. Eu tenho que me revelar para Jesus, para que essas coisas possam vir à tona. A nossa dificuldade é que a gente começa a se esconder de nós mesmos, achando que pelo fato da gente estar aqui, a gente faz parte. Presta atenção, quando você visita um jardim, você anda para um jardim bonito, né? O jardineiro põe aquelas pedras ladeando o caminho, pedras redondas, bonitas, né? Tudo ali parece tão arrumado. Mas se você pegar aquela pedra que está ali, se você levantar aquela pedra, o que vai acontecer? Você vai ver que debaixo daquela pedra tem um monte de bichinho, tem um monte de folhas murchas, umidade, humus, que estava escondido. Então, o fato da pedra estar ali, não significa que por debaixo dela não haja coisas. O fato de eu estar aqui não significa que dentro de mim não tenham coisas que Deus precise trabalhar para que eu possa entender que Ele me conhece profundamente. Você que é mãe, você que é pai, você que está com projetos na sua vida, você que às vezes vem para a igreja e fala assim, eu estou aqui. O estar aqui é um pouco pedra. Tem que deixar Deus remover de você as coisas antigas, as coisas velhas. Aprender a ter o prazer de falar, Senhor, eu quero renovar isso, né? Irmãos, quando nós arrumamos as coisas aqui para o acústico, e quando eu falo nós, eu estou me dando ao luxo de assumir uma coisa que eu não fiz, né? Uma turma veio aqui e arrumou e tal. Aquela mesinha lá, está lá no cantinho, né? Você sempre vê aquela mesinha ali, né? Você nunca viu aquela mesinha fora dali. Mas no acústico tiraram aquela mesinha, tiraram ela dali, né? Colocaram ela em um lugar qualquer, sei lá. Quando eu olhei lá debaixo dela, tinha um monte de marca de ferrugem, umidade, poeira. Não tinha rato, mas tinha umidade, poeira, não é? Irmãos, quando você tira as coisas do lugar, aí é que você vai ver as marcas que elas deixaram. O nosso coração é assim. Se você continuar no mesmo lugar, ninguém nem desconfia. Mas quando a palavra está dizendo que nós somos gerados pela graça, nós nascemos de novo, o que a palavra está querendo dizer? Deus quer mudar você de lugar. Pode ser amém?
Deus quer renovar as coisas que estão em você. Ah, pastor, eu sei, mas eu estou tão abatido. Irmão, deixa Deus te tirar do lugar. Se você continua fazendo as mesmas coisas, é humanamente impossível que coisas novas aconteçam para quem vive fazendo as mesmas coisas. Né? Tem um ditado, que eu gosto muito desse ditado, não sei quem falou, mas deve ter sido esse ditado que a gente vê na internet, que eles atribuem a Fernando Pessoa. Todo ditado eles colocam lá, Fernando Pessoa. O cara fala assim, as batatas fritas, quando colocadas ao sal, são melhores. Embaixo, Fernando Pessoa. Aí todo mundo fala, Fernando Pessoa disse isso. Disse nada. Esse ditado diz assim, não há vento favorável para quem não sabe ir. Não é? Não há vento favorável para quem não sabe onde ir. Então como é que você vai pedir algo para Deus se você não está disposto a ir? Você tem que fazer uma proposta diante do seu coração, falar assim, eu quero fazer em mim a vontade de Deus como Maria. Maria, ela era uma mulher temente a Deus, querendo cumprir as coisas de Deus na vida dela. E ela estava quieta na casa dela, mas aí o Espírito Santo mandou o anjo lá para dizer, você vai gerar um filho para Deus. Eu? Mas como vai ser isso? Se eu não conheço o homem? O anjo falou assim, não temas, porque o que vai acontecer em você é obra do Espírito Santo. E ela virou e falou assim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Pegou a bolsa e falou, vou lá em Isabel para ver se essa profecia é verdadeira. E dali em diante a vida dela nunca mais foi a mesma. Tudo mudou na vida dela. Até que ela terminasse seus dias em Éfeso, nada foi o mesmo. O que Deus está falando para mim, o que Deus está falando para você, o que Deus está colocando no seu coração é, você tem projetos. Sim, eu tenho, mas eu quero mudar esses projetos. Eu quero que você faça algo novo. Mas como eu vou fazer algo novo se eu, na verdade, não conheço nenhuma maneira de fazer isso? Eu não tenho instrumentos, eu tenho uma dificuldade enorme no trabalho, eu tenho uma dificuldade enorme na minha casa. Não temas, porque o que você vai fazer é obra do Espírito Santo, que vai te usar na igreja, para você produzir, gerar filhos na fé. Qual é a resposta que você dá para Deus hoje? Faça-se em mim segundo a tua palavra, e você vai levantar do seu lugar e vai falar, eu quero ter a maternidade da fé na vida de muitas pessoas. Você vai sair do seu lugar e permitir que algo novo aconteça em sua vida, e só vai acontecer na sua vida se você souber entender que uma vez que você está em Cristo, você é nova criatura, amém? As coisas velhas foram afastadas. Deus já tirou a mesinha do lugar, já viu que ali tem ferrugem e limpou o lugar. Deus levantou as pedras, Deus foi e limpou o jardim, porque aquilo que aparentemente estava em ordem, guardava muitas coisas sujas. É isso que Deus quer fazer. Algo novo na sua vida, como fez algo novo na vida daquela menina de 16 anos. Que nós conhecemos pelo nome de Maria, e que levou a responsabilidade da sua maternidade até os últimos dias. A mesma Maria que eu encontro aqui em Lucas, no seu primeiro capítulo, a mesma Maria, mulher de fé, esperando confiadamente em Deus, eu vou encontrar lá em Atos, também mulher de fé, no cenáculo, aguardando a promessa do Filho. Descerá sobre ti o Espírito Santo mais uma vez. E ela sabia, quando Deus fala, a gente gera. Ela sabia disso. Porque uma vez o Espírito Santo veio e lhe anunciou que ela geraria, e ela gerou. Então quando falou, espere em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês vão gerar algo novo.
ela sabia que viria e veio. E veio. O Espírito Santo que veio sobre os discípulos em Pentecostes é o mesmo que está aqui hoje e pode fazer da sua vida uma resposta diferente para Deus. Independente de pai, independente de esposo, independente de esposa, porque ninguém pode querer agradar a Deus fazendo concessão ao mundo. Preciso que você se decida. Assim, as velhas práticas vão ficar para trás, porque eu sou separado. Eu quero ser separado para Deus. Não é separado na igreja, é separado. Santificar é ser separado. João 17:17, a palavra de Deus é muito clara. Jesus faz uma oração e fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer dizer, separa-os para a verdade. A tua palavra é a verdade, Pai. Então, o que Jesus quer é que você seja separado. Mas você tem buscado, você tem ansiosamente desejado. Eu quero escrever uma carta para o seu coração nessa noite. A mesma carta que foi escrita aos Gálatas, em um trecho, capítulo 6, versículo 14, diz assim: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Coisas que as pessoas estão vivendo lá e que eu estou renunciando, porque me atrapalham a viver cá. Você é um espírito. Você é um espírito. E só a palavra de Deus pode alimentar esse espírito na sua vida. Então, as circunstâncias podem te machucar, as dificuldades da vida podem te levar, às vezes, a pensar em parar, mas não se detenha. Eu quero hoje, neste domingo, Dia das Mães, abraçar você, o seu coração de mãe, abraçar você que é homem no seu coração, para que você aceite o desafio dessa maternidade de fé, para que você possa entender esse princípio de Deus que quer gerar em você nova vida. A mesma coisa que o Espírito Santo fez na vida de Maria, Ele quer fazer na nossa vida, gerar outras vidas para o Senhor Jesus. E isso você responde, não é só você, né? É você e muitos, porque vai depender de você estar imerso, mergulhado no Espírito de Deus, deixar o Espírito Santo revelar quem você é. Revelar quem você é. Você talvez tenha que renunciar. Não há cristianismo sem renúncia. Não há cristianismo sem renúncia. O que nós estamos ouvindo hoje, sendo pregado hoje, é um cristianismo sem renúncia. Um cristianismo agradável, um cristianismo adaptado ao mundo moderno, um cristianismo em que as pessoas veem jogos de luz, as pessoas estão extremamente histéricas diante de coisas maravilhosas. Não, o que Jesus está falando para você é a mesma coisa que o Espírito Santo disse para Maria. Aquele que vai nascer de ti será rei, mas será rei no tempo de Deus e nos planos de Deus. E ela passou o tempo todo, ela gerou aquela vida, e ela gerou aquela vida em lugares estranhos. Em Belém não havia lugar para eles na estalagem. A vida de perseguição, a vida de ansiedade diante do filho perseguido, e finalmente o filho crucificado. E quantas vezes eu trago ao coração o coração daquela mãe, quando ao final do dia, ela em Cafarnaum devia ter ouvido Jesus falando: mãe, não se espante, mas eu tenho que cumprir a vontade do meu Pai que está no céu. E a mãe pode ter falado para ele: meu filho, como Deus pode ter me dado para tirar? Mãe, Deus faz aquilo que Ele quer fazer, porque Ele é Deus. Se Ele deu, Ele tira.
e da forma que Ele quiser. E aquele homem, Deus, no Getsêmani, teve na lembrança dele todo o sofrimento pelo qual ele passou, e ele sentiu que ele seria esmagado, e ele disse para a mulher, mulher, eis que muitos se escandalizarão de mim quando eu estiver levantado na cruz, mas eu vou voltar. Irmão, eu tenho certeza no meu coração que a palavra de Maria, olhando o filho crucificado, quando ele falou, está tudo consumado, ela trouxe ao coração, porque a palavra me ensina que ela guardava todas as coisas que Jesus falava em seu coração. Naquele momento ela trouxe ao coração a palavra de Jesus, e eu vejo ela balbuciando, dizendo assim, ele voltará, ele voltará. Eu vejo aquela mulher descendo com as amigas, indo para casa, e chorando, 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 e as mulheres falando, Deus sabe o que faz, e ela falando, ele voltará, porque a promessa há de se cumprir. Por isso você vai encontrá-la lá em Atos, aguardando a vinda do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus voltou, e quando ela o viu, ela reconheceu que o Deus a quem ela serve é fiel. Da mesma forma eu quero falar para você hoje. Você que é mãe, você que atravessa por lutas, por dificuldades, tenha fé que Deus nunca desampara aqueles a quem Ele chama para si. Tenha certeza que a sua casa, ela está debaixo da guarda do Altíssimo. Não fuja da presença de Deus, não perca a perspectiva de Deus sobre a sua vida. Quero falar uma coisa, ainda que as coisas sejam difíceis, feche os seus olhos nos momentos de dificuldade e diga lá no fundo do seu coração, Ele voltará, o meu Redentor vive, Ele voltará. Ele é maior do que as leis dos homens, Ele é maior que a sociedade dos homens, o meu Redentor vive e Ele voltará. E é essa palavra que eu quero deixar para você. Haja no teu coração um coração generoso que gere pela graça de Deus, porque pela graça você foi gerado, pela graça, não é mérito seu, não é mérito meu. Aquilo que eu tenho hoje na presença do Altíssimo, a alegria de servir a um Deus vivo, a certeza de ler a palavra do Senhor e entender o que ela está falando, não veio de conhecimento humano, mas veio da graça de Deus colocada no meu coração, desde mirradinho, desde pequenininho. E eu dou graças a Deus pela vida da minha mãe, porque foi e é mulher de fé. Eu sou grato aos meus pais que me ensinaram a palavra, o amor à palavra. Então eu quero deixar para você hoje a minha homenagem para as mães, a minha mulher, esposa linda, maravilhosa, diante de Deus, porque soube ser um exemplo para os filhos. Soube ser um exemplo para os filhos, com as orações na hora da noite, com a sua Bíblia, com os seus livrinhos. Ela, mulher de Deus, gerou filhos para o Senhor. Que você gere filhos para o Senhor, que você gere filhas para o Senhor, que você saiba hoje decidir entre um cristianismo balofo, que é um cristianismo de conhecimento humano, ou um cristianismo vivo, experimentado na presença de Deus. É esse cristianismo que nasce de Nazaré e chega até os nossos dias. Que ninguém te impeça de viver a experiência do Espírito Santo em sua vida. Amém?